Bem, pessoal, vamos para a nossa quarta aula, né? De eletrônica. Agora é eletrônico, viu? Não é mais aprendendo eletrônica. Eletrônica. Esse é o primeiro vídeo que vai com eletrônica, né? Tá? Já falei na aula anterior por quê, né? Tá? Então, hoje nós vamos começar aqui, vamos levar à frente a aula número 4, né? O vídeo número 4, tá bom? Você sabe como é que você procura lá, eu já expliquei lá, né? Augusto Costa dos Santos, você vai no meu canal. Está lá minhas publicações, várias publicações, você aproveita aí, eletrônica, logo lá, é fácil de achar, tá bom? Por quê? Porque os vídeos avulsos que saem no YouTube, estão aqui, um acolá, fica distante um do outro, tá bom? Então lá no canal fica mais fácil para você, tá bom? Então deixa eu ajustar a câmera aqui no quadro e vamos começar, tá bom? Tá bom, pessoal, desculpa aqui que eu tive um problema aqui no ajuste, tá bom? Mas creio que vocês estão vendo bem, né? Então vamos lá. Bem, pessoal, eu expliquei da última aula sobre resistores, né? E você sabe que nós vamos estudar aqui como identificar o resistor, os valores do resistor, né? Porque no resistor vem vários valores, né? Vem a resistência, vem a tolerância e vem o coeficiente de temperatura, né? São os principais que vêm. Vem a temperatura de trabalho, mas isso aí a gente pega nos manuais, tá? Nos datasheets, né? Datasheets são as folhas de dados, tá? Datasheet, folha de dados. Então aqui, tá? Nós temos um resistor. No resistor, se você tiver a oportunidade de ver um resistor, eu ainda vou trazer um resistor aqui para mostrar para vocês, né? Resistor, capacitor, quando for aqui no Centro de Belém, eu vou comprar várias peças para mostrar para vocês. Porque o nosso curso ele não é prático, ele é teórico, né? Ele é puramente teórico, mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas assim, as peças para vocês conhecerem, né? E aqueles que forem fazer curso de
de computadores, de placas eletrônicas, por exemplo, celulares, né? Eles pegam na prática, eles veem na prática, né? Trabalhando. Tá? E o nosso objetivo é dar muita teoria para vocês, que é para ajudar vocês lá nos cursos práticos, tá? Então aqui nós temos um resistor, tá bom? Nós temos um resistor. Agora o resistor, se você observar no corpo do resistor, você vai encontrar vários anéis assim, em torno do corpo dele, né? Anel ou faixa, pode ser chamado de faixa também. Você vai observar que elas são coloridas, cada uma tem uma cor, né? Tipo, mais ou menos um arco-íris, né? Elas têm uma cor. Assim como está aqui, separada aqui por um intervalo, tem a cor. Agora, essas cores aqui são códigos. Ela traz os valores do resistor, tá bom? Elas trazem o valor do resistor. E quais são os valores que ela traz aqui? Quais são as informações que ela traz? Bem, ela traz a resistência do resistor. Você sabe que o nosso peso é medido em grama, né? É em grama. Mas se por exemplo, você se pesa numa balança, você tem algo que tem, vamos dizer que você tenha 70 mil gramas, né? Então você tem 70 quilogramas, não é? É medido em grama. Quilograma. O resistor também, cada pessoa tem um peso, né? Dificilmente duas pessoas acham que não tem o mesmo peso, é muita coincidência. Mas cada pessoa tem um peso. O resistor também. Não é porque você vê um resistor no circuito que aquele resistor é igual ao outro, é igual ao outro, tá? Cada um tem o seu, a não ser que seja o mesmo resistor, né? Do mesmo valor. Mas cada um tem o seu. Não, assim como tem pessoas, por coincidência, dois valores iguais, pode encontrar também, às vezes encontra mesmo, tá bom? Então, cada valor. Então, esses valores aqui é medido, assim como o peso medido em grama é medido em ohm, né? Em ohm, eu já expliquei aqui, ohm, eu quero sentir que o símbolo é um ômega, tá? Esse símbolo é o símbolo do ohm. Assim como o grama, a medida do símbolo é um G, um Gzinho. Aí se você põe kg, quilograma, né? Tá bom? Então, é medido em ohm, quilo-ohm, mega-ohm, né? Mega-ohm, tá bom? Se for milhares de ohm, milhões de ohm. Então, aqui, eu tenho aqui o código de cor, tá? Essas cores aqui é que tem aqui no resistor. Se você pode olhar no corpo do resistor, você vai encontrar essas cores aqui, tá bom? Então, de tal forma que a cor preto significa 1, a cor marrom 2, a cor vermelho, a cor marrom 1, a cor vermelho 2, a cor laranja 3, a cor amarelo 4, a cor verde 5, a cor azul 6, a cor roxo 7, a cor cinza 8, a cor branca 9, tá bom? Então, e aqui eu vou tirar a resistência. Repare que essas quatro faixas, primeiras faixas aqui, elas vão dar o valor do resistor em ohm, né? Quilo-ohm, mega-ohm, ou simplesmente ohm. Tá? Essas quatro aqui, tá? Nós vamos ver isso aqui, eu vou explicar primeiro ali, nós vamos ver. Essa aqui, ela dá tolerância. Por exemplo, se eu tenho um resistor de 100 ohm, tá? 100 ohm. 100 ohm. E a tolerância, vamos dizer que seja 5%. O que significa tolerância de 5%? É que, olha, por uma questão de tecnologia de fabricação, nunca sai exatamente 100 ohm da fábrica, né? Então a fábrica informa quanto é que pode ser, né? Devido à tecnologia de fabricação, a técnica lá, as máquinas lá, né? O processo de fabricação, ela está dentro do intervalo. Não é exato, pode ser que acerte coincidência, né? Mas ela está dentro do intervalo. Ele está garantido que está dentro daquele intervalo. Se for 5% de tolerância, quer dizer que pode ser o quê? 5 para mais ou para menos. Mas está no intervalo daqueles 5 para mais ou para menos 10, né? Então, 5 para mais é 105 ohm. E 5 para menos é 95 ohm. É só somar. 100 e 5 dá 105. 100 menos 5, 100 menos 5, 95. Está nesse intervalo. Você entendeu? Esse aqui é a tolerância. E a tolerância é medida em porcento. Tá? É um percentual. Aqui 1, 2, aqui 0,5, 0,25, 0,1 e 0,05. Né? Ela é medida também em cores aqui no corpo resistor. Tem uma cor aí especialmente para tolerância. Tá bom? E aqui, coeficiente de temperatura. Olha, o coeficiente de temperatura é o seguinte, eu vou explicar, vou fazer uma aula especialmente para isso aqui. Né? Vocês vão ver. O coeficiente de temperatura é que o resistor ele é sujeito à temperatura. Né?
Por exemplo, o resistor de fio, o resistor de metal, quando aumenta a temperatura, ele aumenta a resistência um pouco, né? Já o resistor de carvão, ele tem uma propriedade sem condução que ele baixa, né? Ele é atípico entre os resistores, entre a questão de aumento de temperatura e a resistência com aumento de temperatura, tá? Porque ele tem uma propriedade semelhante ao dos transistores, né? Nós vamos ver exatamente tudo isso, porque vou explicar, dar uma aula de física eletrônica, inclusive, ou seja, eletrônica, a física aplicada na eletrônica, para vocês entenderem bem. Vai ser bastante teoria mesmo, tá? Vocês vão pegar bem. Então, aqui, isso aqui é 100 ppm não é TPM, viu, pessoal? É ppm, tá? Tá? Olha, é ppm, P de pato, tá? P de pato, ppm. Então, repare bem, é 100 partes por milhão, por grau centígrado. Isso quer dizer que a resistência, ela varia 100 partes por milhão por cada grau centígrado, né? Que de variação em temperatura, tá? E ela é aplicada nessa fórmula aqui. Essa fórmula aqui é parte de uma outra fórmula que eu vou explicar na próxima aula, que mede para quanto a resistência vai, se variar a resistência, para quanto ela vai, para mais e para menos. Você entendeu? E essa fórmula aqui, ó, é o coeficiente de temperatura o coeficiente de temperatura vezes a temperatura, a variação de temperatura, né? Fica o intervalo, pode ser para mais ou para menos. E aqui é o valor do resistor, ele na temperatura normal, né? 25 graus. E aqui essa variação aqui, vocês vão ver que ela pode ser para mais e para menos. Tá bom? Na fórmula. Tá bom? Dito isso, vamos fazer esse aqui. Olha, pessoal, essa primeira cor aqui se chama o primeiro organismo significativo. O que significa organismo significativo? Olha, o organismo significativo é o algarismo, é o número de 1 a 9. Tá bom? O número de 1 a 9 é o algarismo significativo. Aí você pergunta, e o zero não é significativo? Olha, o zero depende, tá bom? Se o zero vier à direita, à esquerda aqui, no número, ele não tem significado, tá? Desde que não tenha um organismo significativo outro depois dele. Por exemplo, 0, 0, tá? Então esse zero aí não tem significado, ele não é significativo. Mas eu botar um bem aqui, isso aqui é um organismo significativo. Então esses dois são significativos também. Você está entendendo? E na casa decimal, se for 0,01, esses dois zeros não são significativos. É só um. Mas se eu botar 0,01, esse zero aí fica significativo. Você entendeu? Então é isso. Por quê? Porque ele passa a ser integrante do número. Olha, repare bem. Esse 1 aqui é só um mesmo. Esse não tem valor nenhum aqui. O que esse zero está fazendo? Nada. Mas se eu botar 1 aqui, vai ficar o quê? 1001. Então ele vai dar significação ao número. Não vai? 1001 é diferente de 1, não é? Esse aqui é 1. Se eu botar um outro zero aqui é 1. Mas se eu botar 1, vai ficar 1001. Então ele passa a ter significado. Ele entra no número 1001. Então ele passa a ter significado. Então aqui é a mesma coisa, tá? Então aqui nós temos três organismos significativos e esse terceiro aqui é o número de zero que eu vou acrescentar para dar um valor, para integrar o número de zeros. Tá? É o número de zeros, tá bom? Então esses 4 números aqui, eles dão o valor do resistor. Tá bom? Vamos ver isso já já. Essa aqui é a tolerância. A quinta faixa é a tolerância. Essa tolerância aqui, que são os valores aqui. Aqui não é falha, não, viu, pessoal? Não tem mesmo, viu? Só tem esse aqui e esses aqui. Esse aqui não tem, esse último aqui não tem também. Tá bom? Então, esse aqui, você vê que esse aqui são resistores de alta precisão, porque a tolerância é bem pequenina, tá? De alta precisão, de 2, de 1 para baixo, menos de 1 é alta tolerância, de 2 para cima é normal. Por exemplo, esses dois aqui, eles são de tolerância normal. O dourado ainda existe, aqui 5 pontos dourado, né? Mas esse prata aqui dificilmente for 5 pontos, é 10.
A eletrônica de hoje já atingiu um grau de perfeição, de aperfeiçoamento tão alto, que eliminou excesso de resistor. Por exemplo, na minha época, tinha um resistor de 20% de tolerância. No tempo da válvula eletrônica, nos primeiros transistores tinha. Mas hoje não tem mais, né? Hoje 20% não tem mais. E esses 10 aqui eu acho que você dificilmente encontra, tá? Agora, esse de 5 aqui ainda encontra. Tá? O de 5% você encontra ainda. Tá bom? Então vamos ver, tá? E aqui o ppm por milhão, isso aqui é o coeficiente de temperatura, que pode ser esses valores aqui, 100 até 1 aqui, descendo aqui a escala, tá bom? Aliás, aqui ela é descendo, tá? Aqui ela desce, aqui sobe de novo, mas é assim mesmo, tá bom? Os valores são esses mesmo, tá nessa tabela aí, tá bom? Então vamos ver se é resistor. Vamos ver que o primeiro significativo seja vermelho. Qual é o valor do vermelho? Vamos ver. Vermelho, olha, 2 aqui, resistor, 2. Aí eu ponho aqui, ó, 2, tá? Qual é o segundo? Roxo. Isso aqui é roxo, tá, pessoal? Eu botei um código aqui, roxo. Para você entender, fica fácil de ver. Roxo. Vamos ver, roxo aqui. É 7. Eu botei aqui 7, olha. 7. Agora aqui o terceiro é preto, tá? Preto, tá? Preto. Preto, quanto é o preto? 0. Aí eu ponho 0 bem aqui, olha. Cadê aqui? 0. Tá bom? Aqui, né? 0. Tá bom. Agora, repare bem, o número de 0. Quanto é o número de laranja? Laranja, 3. Então, o que é que eu ponho? 3 zeros. Está aqui, 3 zeros. Você está entendendo? Agora, tolerância. Vamos ver a tolerância, que é a quinta faixa. Tolerância. A tolerância, esse DR aqui é dourado, tá? Dourado, né? Então, dourado. Está aqui, dourado. Quanto é dourado? É 5. Então, tolerância, 100%. Tá? E o coeficiente de temperatura, quanto é? É vermelho também. Quanto é vermelho? Vermelho é 50 ppm por grau centígrado. Está aqui, 50 ppm por grau centígrado. Então, como esse resistor, como é que fica? 250K, né? 250 mil ohm, 270 mil ohm. Então, 250 kilo ohm, tá? Tolerância, tá? A tolerância, quanto é a tolerância? 5%. E o coeficiente de temperatura, 50 ppm por grau centígrado. Você entendeu? Agora vamos ver esse outro. Vamos ver esse aqui. Olha, o primeiro é o preto, né? Vamos ver preto. 0. Aí eu ponho 0 aqui. 0. O segundo, preto de novo, né? PT, né? Preto. 0. O terceiro, o segundo, aliás. Terceiro, vamos ver marrom. Vamos ver marrom. Marrom, 1, tá? 1. O quarto, quanto é o quarto? O quarto é preto, né? O quarto é preto. O quarto é preto. Tá aqui. O quarto é preto. É 0, né? O quarto é preto. 0, tá? O quarto é preto. Olha, aqui é o seguinte. O número de 0 aqui, esse quarto aqui é o número de 0. Qual é o número de 0? Se eu tivesse 1 aqui, seria um 0, né? Deixa eu ver. Olha, pessoal, aqui, vocês me desculpem, aqui não tem 0, tá? Não tem 0. Porque isso significa que não tem 0. Se tivesse marrom, aí sim seria um 0, tá bom? Vocês me desculpem, aqui eu cometi um pequeno erro. Aqui não tem, tá? Repare bem. Aqui, repare bem, é o número de 0. O quarto é o número de 0. Quanto é o número de 0? É 0. Então não tem, tá bom? Não tem 0 nenhum. Para ter um 0 aqui, qual era a cor que devia ser marrom? Devia ser 1. 0, tá bom? Então aqui não tem, tá bom? Não tem, tá? Não tem. Não tem, o será 0, tá bom? 0. E aqui, o quarto, a tolerância, quanto é a tolerância? Vermelho, vamos ver, vermelho. 2, do vermelho, 2, a vermelho,
Olha, vermelho aqui, a tolerância. A tolerância aqui, a tolerância aqui ela não é apresentada, né? A tolerância aqui não é apresentada. Vamos trocar essa letra aqui por uma tolerância que tem aqui, tá bom, pessoal? Isso aqui foi uma falha porque não tem, não, esse registro não existe, não pode ter. Vamos dizer que a tolerância seja verde, né? Verde, verde. Seja verde. Tolerância seja verde. Verde, tá? Tolerância verde. Quanto é a tolerância verde? 0,5%. Então, 0,5%, tá? Tolerância verde. 0,5%. Tá bom? Então, 0,5 é um resistor de precisão, tá, pessoal? É um resistor de precisão, de 5%. E a ppm, quanto é? 5 ppm por grau centígrado, tá? Vamos ver. É roxo, vamos ver. Roxo. 5 ppm por grau centígrado, tá? Então, aqui, como é que fica esse resistor aqui? Fica aqui um ohm, tá? Um ohm. Aqui a tolerância. Tolerância. Fica 0,5, tá? Por cento, tá? E roxo, né? Roxo. 5%. Aqui é 5%, tá, pessoal? Aqui errou também. Fica 5 ppm, aliás. 5 ppm, tá? Pronto. Fica 5 ppm por grau Celsius, tá? Então, isso aqui resistou 1 ohm, 5%, 0,5%, 5 ppm por grau Celsius, tá bom? Desculpa aqui, porque na hora de pôr aqui, eu acho que eu fui transcrever para cá no papel e acabei errando aqui. Tá bom? Mas vocês entenderam, né? Deu para entender, não deu? Tá bom, então é isso aí. Você entendeu? Olha, isso aqui não tem problemas. Aqui, porque. Tá bom? Então é isso aí. A nossa aula, pessoal, é hoje, é essa aqui. Eu acho que vocês entenderam bem aqui as cores aqui, como é que faz isso aqui, né, pessoal? Essa matéria aqui, nós vamos explicar, vou explicar bem para vocês na próxima aula, tá? Inclusive, nós vamos fazer conta. Essa conta aqui, com essa fórmula aqui, a outra que eu vou aprender, que é parte de uma outra fórmula, eu vou apresentar e vou fazer uma conta para vocês. Tá bom? Para você ver como é que varia a temperatura, aí o efeito que ela faz na resistência. E o equipamento, né, um equipamento de alta precisão, quando ele sofre temperatura, se você botar resistores que variam muito, ele vai mexer no ponto de operação do aparelho. Ele vai modificar. Isso vai ter reflexo no desempenho do aparelho, né? Vai modificar as características, o aparelho vai apresentar alguma modificação lá no funcionamento, né? Tá bom? Que ele faz você apresentar para você alguma coisa estranha lá no que ele está proposto a fazer. Se for um smartphone, né? Uma placa de uma automação de um aparelho eletrodoméstico. Tá bom? É isso aqui. Então, fica aqui, a aula é essa, tá? E até a próxima, tá bom? Essa aqui é a quarta, tá? Então, vocês ficam aqui no quadro, vou deixar um pouquinho aqui para vocês verem aqui a tabela, tá? Então é isso, tá bom? Então, um bom abraço aí, bom dia a todos, tá? E até mais.